Uma falha no Matrix é uma experiência que prova que há algo errado no mundo ou em algum lugar do seu cérebro. Premonição. Eu estava no carro com meu pai quando ouvi distintamente a voz da minha irmã. Minha irmã estava em casa, dizendo: Vocês já estão chegando? Estou com medo. Com uma voz muito preocupada. 2 segundos depois, o telefone do meu pai toca. Peguei para atender, já que ele estava dirigindo. Adivinha quem estava na linha? Minha irmã. Ela disse: Vocês já estão chegando? Estou com medo. Com o mesmo tom de voz, fiquei apavorada. Um caminho diferente. Um dia eu estava indo a pé para o trabalho quando senti uma necessidade absurda de tomar um caminho diferente do normal. Trabalho no centro de uma cidade grande. Foi algo muito repentino que acabou mudando minha vida para sempre. Acabei por parar num beco que nunca tinha visto antes. Me lembro que ainda andei uns 5 metros até a falha acontecer. Senti como se meu corpo não existisse mais, como se eu fosse uma entidade semiconsciente flutuando por uma dimensão esquisita. De repente, no meio de tantas cores e formas, tive uma visão. Eram várias pessoas estranhas que na minha mente se pareciam com empresários de terno. Eles pareciam apavorados e em pânicos. Eu podia vê-los. Uma dessas pessoas fez um movimento brusco e tudo ficou preto novamente. Quando voltei ao meu estado normal, estava em uma rua completamente diferente. Era uma rua que eu sempre passava quando ia para o meu trabalho. Me senti enjoado e meio perturbado, deprimido. Eu nunca usei nenhuma droga ou medicamento pesado. Nunca tive alucinações. E antes disso, nada parecido havia acontecido comigo. A coisa mais estranha era que, quando a falha estava se consertando, eu podia ver aquelas pessoas me observando como um animal em uma gaiola. Eu sentia que estava sendo controlada. Até hoje, esse episódio me perturba muito. O sonho suicida. Quando eu era adolescente, em uma noite, tive 2 sonhos bastante intensos. Um foi sobre uma amiga da internet me ligando para falar que havia terminado com o seu namorado. Pelo telefone, eu cantei trechos da música Depois, da Marisa Monte, para que ela se sentisse melhor. O segundo sonho foi eu encontrando outra amiga na vida real, morta, flutuando dentro de uma banheira cheia de água. Eu nunca pensei muito no sonho, até que no outro dia, durante a noite, eu entrei na internet e essa minha amiga da internet veio me contar que havia terminado com o seu namorado. Imediatamente eu perguntei se podia ligar para ela e ela disse que não. Me lembro de pensar que isso podia significar algo, como se eu tivesse a chance de mudar alguma coisa. Não muito tempo depois, meu telefone tocou. Era minha amiga da vida real, do outro sonho, me ligando. Eu estava apavorado nesse momento, mas tentei conversar com ela da maneira mais normal possível. Eu estava conversando sobre a escola e coisas rotineiras, até que notei barulho de sons de água corrente. Perguntei: Você está na banheira? Ela respondeu: Sim. Senti meu coração parando e perguntei: Fulana, o que você fez? Ela não me respondeu de prontidão. E depois de uma pausa bem longa, me contou que havia tomado uma cartela inteira de remédios controlados, misturado com cogumelos, alucinógenos e vodka.
Tinha ficado com medo de esperar sozinho o efeito. Então me ligou para se acalmar. Desliguei o telefone e liguei para a polícia. Quando eles chegaram na casa dela, ela estava inconsciente, porém viva. Meus olhos estão queimando. Há uns 15 anos, meus tios foram acordados por um estrondo que sacudiu a casa toda. Era uma explosão, por volta de 1 da manhã. Preocupado com os meus primos, que dormiam, meu tio correu escada abaixo e encontrou os 3 meninos dormindo tranquilamente em suas camas. Minha tia pediu para ele conferir se havia algum intruso na casa ou se alguma coisa havia explodido do lado de fora. Ele checou todas as portas e janelas antes de sair para o jardim. Depois de dar a volta na casa e observar todo o quintal, que levou cerca de 10 minutos, meu tio voltou para casa. Não encontrando nada fora do normal, meu tio retornou para dentro de casa e foi se deitar. Ele encontrou minha tia preocupada e furiosa, até um tanto descontrolada, perguntando: Mas onde diabos você se meteu? O que aconteceu? Confuso e cansado, meu tio disse que não havia encontrado nada e tentou acalmá-la, até que ela apontou para o relógio e disse: Seu louco, são quase 4 horas da manhã. Você está sumido há mais de 3 horas. Minha tia havia ido ao lado de fora da casa, gritando seu nome e não encontrou em lugar nenhum. Perguntou nas casas dos vizinhos e nada. Já estava a ponto de ligar para a polícia. Sem conseguir entender o que havia acontecido, os dois voltaram a dormir, até que meu tio teve que se levantar para ir ao trabalho. Como meu tio era pintor de casas, e depois de algumas horas trabalhando, ele percebeu que seus olhos estavam coçando, e depois começaram a arder. E depois de algumas horas estava queimando tanto que ele não conseguia abrir as pálpebras, pois quando ele fechava os olhos pareciam que suas pálpebras eram como lixas no globo ocular. Seus colegas de trabalho o socorreram e o levaram para o hospital. Ele foi diagnosticado como queimadura de 2º grau nos olhos. Os médicos falaram que as queimaduras eram equivalentes a ficar próximo de uma explosão ou de um material de solda, sem proteção nas vistas. Seus olhos foram tratados e ele teve muita sorte de conseguir voltar a enxergar, porém com sequelas.